Olá, amigos e amigas do nosso grupo de estudo, Joana de Ângeles, das obras psicológicas. Esse é um pequeno vídeo explicativo acerca da nossa proposta de estudo. Muitos começaram conosco em janeiro desse ano, lá no Centro Espírita Antônio Martins, outros estão iniciando os estudos agora. Então, nós veremos nesse pequeno vídeo o enfoque do estudo, o objetivo, metodologia utilizada e a durabilidade do curso. O enfoque principal é estudo e vivência do Evangelho de Jesus, sob a luz da psicologia espírita apresentada por Joana de Ângeles. Na verdade, é uma nova roupagem, uma visão mais moderna do Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles, durante os seus estudos na esfera espiritual, ela percebeu que nós espíritas, nós temos algumas dificuldades em nos comprometermos com o Evangelho e vivenciarmos esse Evangelho em nossas próprias vidas. Então, Joana de Ângeles, sendo um espírito extremamente culto e muito amoroso, que colabora com o mestre desde as primeiras horas, né, como Joana de Cusa, ela vem trazer para nós essa obra psicológica para nos auxiliar a desvencilharmos dos nossos conflitos, dos nossos problemas íntimos, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode estudar bastante, né, teoricamente, sobre o perdão e pode surgir alguma situação em sua vida onde ela tem dificuldade de exercitar esse perdão, né? Então, a obra psicológica, ela nos ajuda a nos conhecermos melhor, a verificarmos por que, né, nós não estamos conseguindo vencer as nossas paixões, as nossas amarras. Então, é um estudo destinado a todos aqueles que querem, com sinceridade, realizar a sua reforma íntima. A Joana de Ângeles, na verdade, ela faz também uma ponte entre a psicologia acadêmica, né, principalmente a psicologia junguiana, e também a nova psicologia, né, que é a psicologia transpessoal, que é a mais moderna, e faz essa ponte entre a psicologia e o espiritismo. Então, por isso que nós chamamos de psicologia espírita, né? É um estudo que não é um estudo fácil, não é como ler um romance. Joana de Ângeles é muito inteligente, então até o palavreado, né, o português, ele é mais elaborado, ele é mais denso. Joana de Ângeles traz também os termos da psicologia, né, principalmente da psicologia junguiana, da psicologia analítica. Então, durante o estudo, nós verificaremos, né, cada um desses conceitos nas suas obras, como ela entende, por exemplo, o ego, self, arquétipo. Então, esse é o foco do nosso estudo. O Evangelho de Jesus, né, e vamos dizer assim, nos conhecermos melhor e dissolver, né, todos os entraves que nos levam a vivenciar esse evangelho. Dentro dos objetivos da série psicológica, esses objetivos eles foram traçados pelo Núcleo de Estudos Psicológicos da Mansão do Caminho, né? Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles da Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco. Então, no livro Refletindo a Alma, nós temos esses pilares, que nós chamamos de pilares, que são realmente os objetivos da mentora. Aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Na verdade, Joana nos coloca que o autoconhecimento ele é essencial para a nossa reforma íntima, porque nós não conseguimos alterar e modificar aquilo que nós não conhecemos. E à medida que nós passamos a nos conhecer melhor, nós aprendemos a viver melhor conosco mesmo, viver melhor com os outros. E, na sequência, aprendemos a ser. O que é ser? Ser antes de poder, ser antes de ter, ser ao invés de parecer, ou seja, nós passamos a ser independente das circunstâncias que nos envolvem e passamos a viver melhor como espíritos que somos, né? Independente da matéria que nos cerca. E Joana nos diz também que aprendemos a amar.
né? O amor é um aprendizado. Então, esses patamares, né, são degraus que Joana de Ângeles coloca para nós. O autoconhecimento, a convivência melhor consigo mesmo e com os outros, a autossuperação, a superação das circunstâncias exteriores e o autoamor, o amor ao próximo e, consequentemente, o amor a Deus. Qual que é a metodologia que nós utilizamos? Primeiramente, a meditação, em 20 minutos, que a Joana coloca no livro Vida, Desafios e Soluções, lá no capítulo 11, que é uma técnica muito simples, que propicia a autodisciplina dos pensamentos, né? E nos ajuda a incursão profunda dentro de nós mesmos. Então, nós aprendemos a fazer a meditação, aprendemos a técnica da respiração, da expulsão do gás carbônico, seguida do relaxamento corporal, né, do relaxamento psíquico, e fazemos em seguida uma visualização terapêutica, que nos ajuda a diluir os nossos conflitos, as nossas questões, né? E na sequência, nós estudamos em 30 minutos a questão os livros da série psicológica, né? Então, é a parte mais psicológica do nosso estudo, onde nós vemos a questão dos conflitos existenciais, as dificuldades de convivência e todas essas questões que Joana coloca nas suas obras. E na sequência, o estudo do Evangelho de Jesus, também nas obras de Joana de Ângeles, em 30 minutos. Então, nós estudaremos alguns livros que são mais voltados ao Evangelho e mais voltados ao estudo da psicologia de Jesus, porque nós precisamos nos espelhar em Jesus. Então, nós precisamos conhecer Jesus e precisamos conhecer os seus ensinamentos. Então, nós dividimos o estudo em 4 partes, né? Os livros que nos propiciam o autoconhecimento, nós teremos 20 aulas. Na sequência, os livros que nos propiciam a convivência melhor conosco mesmo e com os outros. Na sequência, o pilar do aprender a ser, para aprendermos a viver realmente como espíritos imortais que somos, também em 20 aulas. E por último, o aprendizado do amor, também em 20 aulas. É importante frisar que nós não esgotaremos o conteúdo de todos os livros. Nós estudaremos, sim, toda a obra psicológica, mas por ser uma obra muito extensa, né, são 16 livros, é impossível nós estudarmos todos os livros na íntegra. Então, os conteúdos foram divididos conforme os pilares, né? Por exemplo, os conflitos existenciais, que será o livro, né, que será estudado agora na sequência, nós escolhemos 5 itens, né? Então, dentro do aprender a conhecer, a se conhecer, nós teremos 5 itens diferentes, né, em cada livro. E depois, na parte evangélica do estudo, nós vamos para os livros mais focados mesmo para a psicoterapia de Jesus, né, a psicologia de Jesus, conhecermos a Jesus e o seu evangelho. Então, nós já iniciamos o estudo do livro Jesus e Atualidade, né? E na sequência seguiremos com Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é uma releitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E, na sequência, o livro Leis Morais da Vida, que estuda as leis morais contidas no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós temos aqui a nossa bibliografia complementar, que são os 2 livros, né, do Núcleo de Estudos Joana de Ângeles, o Refletindo a Alma, que é um livro excelente, e o Espelhos da Alma. Nós estudamos também o Evangelho por Emmanuel, principalmente na parte evangélica do estudo, e, é claro, o Evangelho de Jesus, né, o Novo Testamento, as obras de Allan Kardec e a psicologia como ciência, né? Então, nós traremos alguma coisa da psicologia junguiana, freudiana. Então, esses conceitos serão melhor analisados durante o estudo da obra. O nosso curso, ele tem a durabilidade de 2 anos, né? Vai até o final de 2021,
como eu já disse, pela quantidade de obras, né, pela quantidade de conteúdo, e com certeza será uma viagem muito interessante, uma viagem de autoconhecimento, de autossuperação, e eu espero que todos nós estejamos juntos até o final do curso. Agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe nessa nova empreitada, hoje e sempre. Um abraço a todos. Olá, queridos amigos e amigas do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. É com grande alegria que retomamos, ao convívio de vocês para darmos sequência aos nossos estudos. A nossa primeira parte trata-se da meditação. E para iniciarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto escrito por Joana de Ângeles, trazido pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Momentos da Saúde. Esse texto, ele se intitula A Bênção da Saúde. E iremos, então, dar início. A bênção da saúde. A saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física. Assim, atendendo à finalidade a que se destinam. Irradiando-se através do perispírito, fomenta a preservação do patrimônio somático, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Quando estas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se dando origem e curso às enfermidades. Diante das inúmeras patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Deste modo, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante e na esperança. Liberta-te de todo entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Pensa na saúde e deseja-a ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade. Vincula-te à fonte generosa de onde promanam todas as forças e aure os recursos necessários ao reequilíbrio. Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Saudável, aproveita o ensejo para te preservares produzindo mais e melhor. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança.
Dessa forma, para que possamos então dar início aos estudos de hoje, convido a todos à prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e agradecê-los pela oportunidade do acesso que temos a tantos ensinamentos e a tantas obras para que possamos estudá-las e imprimir no nosso íntimo as mensagens edificantes. Que através desses estudos nós possamos, com o autoconhecimento, trazer à luz da razão as nossas emoções e os nossos conflitos íntimos. E com a terapia do amor, conseguirmos equacioná-los. Que Jesus, nosso Mestre, continue nos orientando e renovando a nossa fé e a nossa coragem nesse nosso caminhar no processo evolutivo. Assim seja. Pois bem, precisamos, para que entremos em contato com as vibrações superiores, as frequências mais elevadas, fazer silêncio em nossa mente, e isso a gente consegue através da meditação. Então vou convidá-los para iniciarmos com o relaxamento e fazer a meditação com visualização, como Joana nos aconselha. Então vamos iniciar trazendo o nosso equilíbrio, isso através de uma respiração equilibrada. Então convido a todos para buscar uma posição aonde se sintam confortáveis e vamos dar início ao nosso relaxamento através de uma respiração conduzida. É importante que mantenhamos conscientes, ou seja, atentos aos nossos pensamentos. Não é para dar passividade, nós vamos relaxar e meditar. Então, buscando uma posição confortável, normalmente sentado, mantendo as costas eretas, apoiando nossas mãos sobre o móvel ou sobre as próprias coxas, iniciando então uma respiração. Inspire suavemente, retenha o ar e expire delicadamente. À medida que vamos repetindo essa respiração, vamos provocar um relaxamento natural no nosso organismo. Então vamos lá. Inspire, sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo os pulmões. Segure um pouco, depois expire suavemente, relaxando. Inspire, sinta a sensação da plenitude dos seus pulmões repletos de ar. Depois, expire bem devagar, vagarosamente.
até esvaziá-lo completamente. Vamos levar a nossa atenção ao couro cabeludo, sentindo a musculatura relaxando, relaxando a face, os lábios, a garganta, descendo para o tórax. Relaxa o braço direito, a mão direita, o braço esquerdo, a mão esquerda. Inspire, expire, relaxa, relaxa. Descendo para o baixo ventre, sentindo toda a musculatura se afrouxando. Depois para as coxas, para as rótulas, para a perna, as panturrilhas, os pés, os dedos dos pés. Sinta todo o seu corpo mais leve, uma sensação de bem-estar se apoderando de você. Respire bem suavemente e deixe esse bem-estar tomar conta de todo o seu ser. Vou convidá-lo neste momento a buscar nas suas lembranças um lugar agradável, aonde você vai se sentir tranquilo, em paz, em segurança. Pode ser uma praia, um campo, um jardim florido. Pense nessa paisagem. Mentalmente, transfira-se para este local. Caminhe um pouco. Sinta sobre os seus pés o solo, a areia ou a grama deste local onde você está agora. Inspire paz. Inspire alegria. Olhe ao redor. Perceba a natureza que te acolhe, os raios de sol trazendo luz e aquecendo você. Sinta uma suave brisa a tocar-lhe a face, trazendo a sensação de um carinho. Sinta os aromas, a natureza em vida, te envolvendo numa atmosfera de saúde e de alegria. Caminhe mais um pouco. Sinta o bem-estar. Olhe para o horizonte. A tarde vem caindo.
os últimos raios de sol ainda atingem toda a natureza. Olhe, se envolva por este momento. Visualize agora um monte ou uma montanha. Transfira-se para este local. O manto da noite começa a revestir toda a natureza. Olhe para cima. As primeiras estrelas começam a aparecer. Aos poucos, o céu é um tapete estrelado, uma magnífica paisagem, e você sente a presença de Deus em sua obra grandiosa. Olhe mais um pouco. Acima de você tem uma estrela com uma luz que lhe chama a atenção. Fite essa estrela. Você verá que dela está se desprendendo um raio de luz e que esse raio atinge você com uma sensação de bem-estar. Algo um pouco frio lhe toca a cabeça. Esse raio que vem da estrela é a luz de Deus refletida por ela que chega até você. E essa luz começa a iluminá-lo. Inicialmente, o seu cérebro. Olhe para os seus neurônios. Você pode vê-los brilhando, reluzindo. Essa luz aos poucos vai descendo pela sua face e ilumina com uma luz de bem-estar. Essa energia que vai aos poucos trazendo a você um reequilíbrio. Ela atinge o nervo óptico e através da cavidade ocular ela jorra. Desce mais um pouco, atingindo o nervo auditivo, e essa luz jorra pelas suas orelhas. O seu rosto agora está completamente iluminado. E ela vai descendo pela garganta, pela laringe, pela faringe, chega até o seu estômago, reequilibra todos os líquidos digestivos e você tem uma sensação, um bem-estar nunca antes imaginado. Retoma ao seu cérebro, descendo pelo bulbo raquidiano, chegando à medula óssea, iluminando todos os ossos, descendo até o cóccix, chega até os rins, ilumina-o e você sente uma sensação de algo um pouco frio, trazendo-lhe um bem-estar,
uma sensação revigorante. A luz desce pelos seus ureteres, atingindo a bexiga, e toda ela iluminada se renova. A luz retoma ao seu tórax e através da aorta ilumina seu coração. Você pode visualizá-lo brilhante. E essa luz vai sendo irradiada pelo sangue que é pulsado e chega a todos os órgãos, a todos os tecidos, a todas as células, levando vida, levando renovação, levando saúde. Todo o seu corpo está repleto de luz, das bênçãos vindas de Deus. Se por acaso você tiver algum problema, alguma infecção, alguma afecção, visualize o órgão que precisa ser revigorado, que precisa ser revitalizado. Envolva-o com a luz vinda de Deus. Pense nele, mentalize-o agora. As energias vindas de Deus, nessa ação magnética da saúde, envolve todo o seu organismo e traz paz e saúde. Sinta este momento, sinta essa paz que te envolve, esse bem-estar em que você está neste momento. Grave essa sensação. Você tem dentro de você todos os recursos, basta apenas se ligar a Deus em pensamento e buscar a sua renovação mental, psicológica e física. Sinta seu organismo repleto de saúde. Renove-se em saúde. Envolvidos por este bem-estar, vamos agora, vagarosamente, retomar a posição em que vocês estavam, no local aonde se encontra, tentando, nesse momento, mexer as mãos, mexer as pernas, mexer os braços. Desejo que estejam todos bem. E lembremos que a meditação é um recurso disponível em todos os momentos. Desejo a todos muita paz e muita saúde. Até o próximo encontro. Um grande beijo. Tchau. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, tentando dar continuidade a esse trabalho tão bonito, tão
tão frutífero que iniciamos na nossa casa lá no Antônio Martins, do estudo das obras psicológicas da Joana de Ângeles, e esperamos tentar conseguir dar continuidade a esse trabalho via online, pelo Facebook do Centro Espírita Antônio Martins. Agradeço já de antemão a atenção de todos, de estarem aqui conosco, nos assistindo, nos ouvindo. E hoje, especificamente, vamos tratar de um tema muito importante, né, do livro Conflitos Existenciais. E, sem dúvida, a culpa é o conflito existencial, um dos mais importantes, se não o mais importante, como desencadeador de uma série de psicopatias que o indivíduo, o ser humano, tem. Ele é citado em várias obras, capítulos inteiros dedicados em várias obras da Joana de Ângeles, mostrando a importância desse tema como chave realmente desse problema da psicopatia, como chave dos transtornos emocionais, psicoemocionais que o ser humano apresenta. Então, dando continuidade aqui na visão da Joana de Ângeles, o capítulo número 6 trabalha com a seguinte perspectiva: a psicologia da culpa, as lamentáveis consequências da culpa não liberada e os processos de libertação da culpa. Então vão ser esses elementos que nós iremos trabalhar aqui, que farão realmente a nossa... fazem parte desse capítulo, ok? Então, a psicologia da culpa, ela tem, conforme Joana, um ponto no passado, né? Como ela nos diz aqui, aquele que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outro. E da questão educacional, né? Da nossa dificuldade em aceitar o outro como é, e muitas vezes nesse processo educacional de modelagem do indivíduo, como nós vamos ver a seguir, nós criamos transtornos, criamos fragilidades que vão tornar a culpa algo bastante importante. Mas chama a atenção, nessa parte do texto, um conceito que ela dá em relação à culpa, como a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então entenda que nesse conceito, culpa é sentir raiva de si mesmo, ok? E é nessa visão, nessa conceituação, a gente já consegue enxergar uma coisa bastante interessante, que é a questão de que todo esse processo, né, de agressão a si mesmo, motivado por esse conflito da culpa, ele só vai ser passível de ser resolvido também de dentro para fora. Ou seja, da mesma forma que é a raiva conceitual por si mesmo, somente o perdão por si de si mesmo será capaz de resolvê-lo. A gente já de antemão já prevê isso nessa conceituação que ela faz. Mas ela continua na psicologia da culpa, dizendo em relação do atual, né, em relação ao passado, do atual, portanto às vezes consciente, ou seja, dessa existência mesmo, é o mal que a gente realizou nessa existência, que a gente tem consciência daquilo que fez, ou às vezes de outras reencarnações, ou seja, ele nos vem através do nosso inconsciente, né? Muitas das vezes. Vale aqui chamar a atenção que a culpa é todo um processo,
como ela vai destrinchar aqui nos nossos slides à frente. Ela vai mostrar que esse processo é um processo que tem um mecanismo. Então vamos lá. O mecanismo da culpa, né? O mecanismo da culpa, ela tem 3 estágios, pelo menos, bem definidos. No momento que gera o conflito, que gera o agravante, que gera o momento em que o indivíduo vai estar cercado de ódio, desejo de vingança, né? Todas essas raiva. E o que ela nos diz aqui, né? Ela nos diz: quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Então, é naquele momento de fúria que, sem pensar em absolutamente nada, indo ao nosso primarismo, cometemos atos que, com certeza, mais tarde vão gerar ressentimentos, vão gerar culpa, arrependimento, culpa e todo um processo. E como é que ela distingue isso? Como é que ela promove esse mecanismo? Ela continua aqui assim, ó: lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro. Ou seja, no momento de fúria, naquele primeiro momento em que a raiva é o principal elemento ali, nesse segundo momento, lentamente, ou seja, passou-se um tempo, gerou um fenômeno de identificação do erro, mas não fez de acompanhar da coragem para a conveniente repelação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência, produzida pela associação de ideias condutoras de lembranças inconscientes, né? Ou seja, mesmo que nós não tenhamos consciência daquilo, aquilo de alguma forma nos atinge, aquilo de alguma forma ela nos cobra interiormente, né? Uma sensação que é uma sensação, em primeiro lugar, de vergonha. Repara que nesse momento em que a gente vai identificando que errou, o sentimento mais forte aqui é o sentimento de vergonha, onde nós não temos ainda a coragem real para ir lá e reparar o erro que nós cometemos, né? Embora isso esteja em nosso inconsciente, tudo nos é uma indireta, né? A gente pode às vezes visualizar isso quando ocorre algum fato, né, em que por algum comentário inconsequente nosso alguém é prejudicado, né? Qualquer referência àquele indivíduo, qualquer referência àquele elemento parece uma indireta ao nosso interior, ao nosso inconsciente, nos cobrando aquele momento infeliz, às vezes, do comentário que fizemos, sem pensar, às vezes, na consequência daquilo que levou, né? E ela continua: quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura o recurso da autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito, que a ninguém conhece, mas se lhe encontra in situ nos mapas de realizações pessoais, portanto intransferível, ou seja, é algo nosso. Esse momento de angústia, essa autopunição, ela é tão forte que existe uma frase judaica que diz o seguinte, né? Vou colocar ela aqui um pouco mais em visualização para vocês poderem ver, né? O remorso no coração do homem é mais eficaz do que todas as sovas que ele possa apanhar. Uma frase judaica, né? Então, observa que há sempre aqui quando o indivíduo desperta para o erro que cometeu e começa esse processo de autopunição, isso é realmente elemento de desequilíbrio importante para o indivíduo. E ela vai continuar, né,
ainda mais um pouquinho aqui, a expressar o seguinte. Na segunda hipótese, na questão da má formação educacional. Então vamos ver isso com bastante precisão para que a gente acabe não gerando culpa e entenda bem o que ela quer dizer com isso. Essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas. O que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Ou seja, é uma formatação, né? É um processo educacional onde você anula o outro. Tá? Apesar de pretender se tornar-se independente, o educando, invariavelmente, ele cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Perdão. Então, o que a gente observa aqui? O que ela está comentando aqui com a gente? Ela está comentando que muitas das vezes nesse processo de criação, né, nesse processo educacional, seja de pais para filhos, seja de professores para alunos, a anulação da vontade do outro pode criar nesse indivíduo uma fragilidade tamanha que esse indivíduo vive o tempo todo para agradar os outros. E ele não se acha merecedor de atender às próprias demandas, atender a própria felicidade. Ele perde a sua própria opinião. Eu coloquei aqui embaixo uma imagenzinha, não sei se vocês estão vendo com facilidade aí, vou dar uma ampliada para que vocês possam dar uma olhada. É um slide de um personagem, a Dona Hermínia, de uma série de filmes, né? Do Minha Mãe é uma Peça, em que ela trabalha a educação dos filhos o tempo todo, quem se lembra do personagem, que é muito conhecido, muito comum, com uma chantagem emocional o tempo todo, né? É o tempo todo ela dizendo, ela cria uma chantagem, se os filhos vão sair, ela não quer, vocês vão sair, mas vão me encontrar morta. Se você for fazer isso, você quer realmente me matar. Ou seja, eu gero a culpa gera uma dívida e eu não consigo sair dessa situação. Entenda que quando se é educado assim, também se aprende a fazer isso. O reverso também. Existe uma codependência nesse processo, muitas das vezes, o tempo todo, né? E que nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Muito bem. E ela continua aqui, né? E essa necessidade da culpa, o que é isso, né? A culpa sempre, diz ela, sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito, né? Originada na conceituação ancestral de pecado, herança atávica do pecado original, que seria a desobediência de Adão e Eva, os arquétipos ancestrais do ser humano a respeito da árvore da sabedoria do bem e do mal, tem sido, através do processo de evolução, um agente cruel, punitivo, que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. Isso aqui eu fiz um adendo do livro Despertar do Espírito, que também tem um capítulo sobre culpa, para mostrar que não é só o processo educacional familiar, a própria sociedade, ela é levada por N mecanismos a um controle, onde esse controle é feito em relação a sentimento de culpa, por conseguinte sentimento de dívida e controle social, né? Isso é uma coisa assim, às vezes, bastante interessante da gente observar, que não é somente em relação à educação familiar, educação de casa, né? E vamos continuar aqui então com alguns pontos para refletir melhor sobre isso. Culpa e consciência, né? Então, essa ideia de culpa como pecado, né? Como pecado original, né? Que cria dívida, como um controle social que nós acabamos de comentar. Essa manipulação dos filhos por essa chantagem que começa desde pequeno, naquelas frases assim: se você não fizer e não estudar, Papai do Céu vai ficar triste com você.
Ou seja, eu inculto a culpa em você de que o Papai do Céu vai ficar triste para que você possa estudar. Em vez de eu sentar e refletir com você, olha, estudar é importante para você. Você vai ficar muito triste mais tarde quando se der conta do quanto é importante estudar, né? E isso ocorre por quê? Por que a gente faz toda essa chantagem? Porque a gente cria uma intolerância com aquilo que seja diferente do nosso modelo. E muitas das vezes esquecendo até que a gente muitas das vezes adotou aquele modelo. É uma coisa interessante, eu me lembro que uma coisa que me incomodava era meu filho com 14, 15 anos com um cabelão imenso. E eu sempre jogava umas indiretas, nunca fui impositivo, igual Dona Hermínia, igual ditatorial, vamos assim dizer, corta esse cabelo, mas você falava, vamos aparecer um corte de cabelo bonito, apareceu uma forma, tem um barbeiro novo na cidade, tem um salão, vamos lá. Muito bem, até o dia que ele abriu uma gaveta e achou uma foto minha com um cabelo tão grande quanto aquele. Pasmem, mas eu também já tive cabelo grande. E aí você começa a se questionar, por que eu estou tão incomodado com ele com isso, se eu também já passei por isso? A gente esquece, mas a gente quer moldar, quer botar um modelo. Veja, que é importante educar, que é importante, o papel dos pais na educação é um papel de criar placas para o caminho. Esse caminho é assim, esse caminho é assim, mas a escolha é sempre dos filhos. A escolha é sempre dele. A gente não pode chegar ao ponto de anular a escolha dele, porque se ele erra, a culpa é nossa. E se ele acertar, vai ser um acerto que não terá mérito, porque fomos nós que acertamos por ele. Então, tem que se ter esse cuidado na criação dos filhos, de dar espaço para que a gente perceba a personalidade dele. E às vezes isso é cruel, às vezes você vê famílias de pais separados, onde existem aquelas frases, seu pai foi embora porque você é muito agitado, você é muito bagunceiro, incute a culpa na separação do casal na criança, bati o carro porque vocês gritam muito, ou seja, você bateu o carro, quem estava dirigindo era você, não eram os filhos estavam lá fazendo, brincando, fazendo barulho, mas é você que não tinha atenção no volante, né? E às vezes isso vem junto com críticas muito ácidas que vão esvaziando o indivíduo, né? Gerando uma incapacidade de amor pela própria vida, na medida que você só releva aquilo que é negativo nesse processo de criação. Porque quando você quer substituir o modelo que existe, você está dizendo aí, não tem nada aí que preste, não tem nada aí que serve. E não é assim, né? Você tem que mostrar, existem esses caminhos, busca o melhor para você, mas nós que já temos a experiência, já trilhamos esse com essa consequência e esse com essa consequência. Quando não são crianças invisíveis, né, que os pais terciarizam a criação para babás, né? Isso ocorre com os amigos, com os cônjuges, isso não é uma exclusividade apenas de uma criação relacionada aos filhos, né? Lamentáveis consequências da culpa não liberada. Os conflitos, a mesquinhez dos sentimentos nutrem a presença da culpa, levando a estertores agônicos aquele que sofre a injunção, né? Então, todos aqueles defeitos, todas as nossas pequenez que nós temos dentro de nós, a culpa vai ser um elemento catártico, vai juntar tudo isso e dizer assim, você merece ser punido mesmo, você é isso tudo de ruim mesmo que falam, viu? Estavam certos em relação a você. E lembrar que isso é a chave do desequilíbrio para os processos obsessivos, para os processos de depressão e muitas vezes do suicídio, né? Reparar que nesse momento, nesse instante, nesse conflito, né, existe uma paralisia, né? Quando você se pune, se autopune, você está paralisado. Você busca a punição e não a reparação, né? Ou seja, essa punição, por maior que seja esse flagelo, por maior que você seja algoz de você mesmo, ela nunca vai conseguir te libertar. Porque a única coisa que vai te reparar, como a Joana vai falar mais à frente, é o processo de reabilitação. E esse só passa quando o outro te perdoa e você também se perdoa, né? Então vamos dando continuidade então aqui, o que ela nos fala.
ela nos traz ainda aqui, ó. Vezes, porém, outras apresenta-se com nuances muito especiais. Assevera-se nessa conduta que é normal errar, e sem dúvida o é, não permanecendo em contínua postura de equívoco, prejudicando outras pessoas, sem o reconhecimento das atitudes infelizes que devem sempre ser recuperadas. Isso é uma outra postura também extremamente perigosa, ou seja, eu nego o erro que eu cometi. Então, são aquelas frases, todo mundo para na vaga de deficiente, é só um minutinho. Atrair, todo mundo trai, né? Não devolver troco, ninguém devolve. Achado não é roubado, né? Então a gente começa a criar factoides para que a gente possa justificar perante nós mesmos as nossas más condutas. Continua ela então. Entretanto, a consciência aturdida aflige-se e procura mecanismo de autopunição, encontrando na culpa a melhor forma de descarregar o conflito. Quando um acidente, alguém morre ao lado do outro que sobreviveu em caso de este não possuir estabilidade emocional, logo se refugia na culpa de haver tomado o lugar na vida que pertencia ao que sucumbiu, sem se dar-se conta que sempre teve igualmente direito da existência. Então, o outro lado também ocorre, ou seja, aquele indivíduo que se culpa de tudo, se culpa até daquilo que não fez, daquilo que não cometeu, né? A gente conhece casos de pessoas que se tornaram andarilhas, se tornaram pessoas jogadas no mundo, porque perderam a família em acidentes de carro, em acidentes de aviões, onde eles foram os únicos sobreviventes, e eles não se deram mais o direito de ter uma vida, de ter uma casa, um lar, um banheiro, uma companhia, num processo de autopunição, e consequência não foi pela vontade deles, né? Existe uma diferença absurda entre culpa e responsabilidade, e essa diferença é a intenção. Ninguém pega um avião, pega um carro e sai com a intenção de matar a família e se matar, não é verdade? A não ser que um caso patológico. Mas quando isso ocorre, por N situações, problemas do tempo, direcionados ao tempo, à própria máquina que você está pilotando, pessoas que se culpam o tempo todo por esse processo. Eu fico preocupado agora nesse momento de Covid aí, com tanta gente que provavelmente vai se culpar porque não sabe como acabou carregando isso para dentro de casa e faleceu fulano, ciclano, como esse sentimento de culpa, como isso vai estar aflorado. Mas continua Joana aqui a nos dizer o seguinte: o arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações, mediante os resultados decorrentes, torna-se na consciência de culpa uma chaga, a purgar mal-estar e desconfiança. Como forma de esconder o conflito, surge a automiseração, a autocompaixão, quando seria mais correta a liberação do estado emocional perante a reparação, se quando possível. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la é tão negativo quanto aceitá-la, como ocorrência natural sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. Ou seja, o outro lado também é não reconhecer que errou e se achar que também não é nada, é o fundo do poço, também não é solução dentro desse processo, ok? Mas entenda que a gente vai ver aqui um processo que é muito interessante, que a culpa, na verdade, faz parte de um processo terapêutico, né? Ajuda de alguma forma a nos autoconhecer. E ela nos diz o seguinte: se o indivíduo não possui interiormente nesse esculpido um código moral para o comportamento, né? Ou seja, todos nós temos dentro de nós um senso do que é certo e errado, né? É a luz divina que brilha dentro de nós, dentro das nossas consciências. Vagueia entre a irresponsabilidade, as psicopatas pessoais e as sociopatas no grupo no qual se encontra. Então, o indivíduo que é desprovido desse senso moral, ele se torna um psicopata ou um sociopata. A culpa terapêutica evita que os pacientes se lhe agarrem, transformando em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situações patológicas.
trata-se apenas de uma plena conscientização de conduta, com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. Ou seja, a culpa faz parte dentro desse processo daqueles indivíduos que têm um mínimo de senso moral, um alerta para que nós possamos nos despertar, para que a gente possa não continuar errando naqueles processos ali. Então ela tem essa função terapêutica na medida que ela vai nos avisando sobre isso aí. E ela continua então a nos dizer o seguinte aqui, no processo de libertação da culpa, né? Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos, quando eles não correspondem aos padrões de equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentimento de responsabilidade, ou seja, nós temos que nos responsabilizar sobre os atos e não apenas nos autoflagelarmos em relação à culpa. Sem ela, perder-se-ia o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de evolução moral. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade ou à natureza. Ou seja, o que se espera de nós é a responsabilização sobre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós fizemos, né? Que nós assumamos essa responsabilidade, mas em momento nenhum a gente busque ali somente isso. Se busca se responsabilizar para que se possa também se perdoar, para que também se possa reparar o erro. Eu coloquei isso aqui e eu achei bastante interessante. O que é isso, né? É um conto mitológico, né? Muito conhecido de todos, que é o conto de Narciso, em que, para mostrar justamente que a grande dificuldade em se perdoar é a dificuldade da autoimagem que todos nós temos, né? Ou seja, quando a nossa imagem ela é muito distorcida, né? Quando ela é muito fora do padrão, ou seja, quando nos reconhecemos como perfeitos, como criaturas que não podem errar em momento nenhum, é muito difícil a gente ter algum tipo de perdão para si mesmo, né? De compaixão consigo mesmo, se os padrões que a gente observa dentro de nós são extremamente elevados, são extremamente rígidos, né? Então esse às vezes é o grande obstáculo do auto-perdão, de se perdoar, é justamente essa questão da possibilidade de nos enxergarmos como realmente somos. Joana de Ângeles diz numa outra obra que olhar para dentro de si mesmo sem se julgar, né, sem se condenar, apenas se observando é extremamente difícil, apenas se olhando. E o que ela vem nos dizer então aqui quase no final desse processo, né? Qual é o remédio desse processo? É o auto-perdão, né? E graças a Deus nós estamos dentro de uma doutrina que é uma doutrina de educação, né? Que não tem ninguém para ser salvo, e ninguém é condenado. Vem fazer esse papel de ligar a doutrina do Cristo na sua essência filosófica com amor, perdão e a tolerância, né? Vem ligar a filosofia à ciência humana psicológica moderna, né? Do homem capaz de se reconhecer e buscar a felicidade sem amarras, né? Ou seja, um novo papel como religião, não de criar culpa, mas de criar no indivíduo o sentimento de que ele é responsável sim pelos seus atos, que ele faz parte da vida errar e acertar, mas reparar o erro é sempre o caminho melhor para se auto-perdoar,
para se corrigir, tá? Então, só queria agradecer a todos vocês a atenção, um abraço grande, do fundo do coração, que possamos em breve não estar mais apenas online, mas pessoalmente, e que Deus nos ampare e nos ilumine a todos. Muito obrigado. Olá, meus amigos, minhas amigas, do grupo de estudo Joana de Ângeles. Hoje daremos prosseguimento ao estudo Jesus, do livro Jesus e Atualidade, e entraremos no capítulo 6, Jesus e Honra. Nesse capítulo, Joana de Ângeles, a nossa mentora, nos convida a reflexionar sobre o conceito de honra, o que seria honra para o mundo e o que seria honra para Jesus. Nós não podemos duvidar que Jesus foi um homem de grande honra enquanto esteve entre nós. No entanto, será que essa honra é idêntica ao conceito do mundo? E o que nós podemos e devemos fazer para que a nossa honra se espelhe na honra de Jesus? Então, são esses os conceitos que nós estudaremos nesse capítulo. O primeiro conceito que o dicionário nos traz acerca de honra é princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Nós não podemos duvidar que Jesus foi extremamente probo, virtuoso e corajoso. No entanto, ele gozava de bom conceito junto daquelas pessoas que lhe eram mais próximas, os seus familiares, os seus amigos, os seus discípulos. No entanto, a elite da sociedade, os escribas, os fariseus, não tinham bom conceito de Jesus, porque Jesus ia contra todas aquelas tradições que eles tinham muito arraigadas dentro de si. Então, esse conceito ele não se adequa totalmente ao conceito de honra, da honra de Jesus. O segundo conceito que o dicionário nos traz seria consideração devido a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos ou morais. Privilégio. Realmente o mestre se distinguiu pelos seus dotes intelectuais e morais. No entanto, não gozou de nenhum tipo de privilégio. Muito pelo contrário. Nasceu na manjedoura humilde, conviveu ali entre os mais simples, os pescadores, trabalhou na marcenaria do seu pai. Mesmo durante toda a sua missão, Jesus se manteve simples. Ele nunca foi atrás de nenhum tipo de privilégio. O terceiro conceito que o dicionário nos traz é dignidade conferida pela observância de certos princípios socialmente estipulados. Jesus, muitas vezes, ultrapassou esses princípios socialmente estipulados, aproveitando aquelas tradições para poder ensinar. Todas aquelas pessoas que estavam ali, os doentes, os leprosos, eles eram curados ao sábado. E isso aí era uma situação que não era socialmente aceita. O respeito pelas mulheres, aquela conversa com a mulher samaritana no poço. Então, durante a sua vida, durante a sua missão, Jesus ultrapassou vários desses princípios socialmente estipulados. E o último conceito seria grandeza, esplendor, glória. Nós não podemos duvidar que Jesus tem a sua grandeza, seu esplendor e a sua glória. No entanto, essa grandeza não condiz exatamente com a grandeza que o mundo nos expõe, que é a grandeza da materialidade, da posse, da autoridade. Vamos ver o que a Joana traz para nós acerca da honra de Jesus. Projetando a verdade,
não esmagava com sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade, que permanecia mais independente. Joana, na sua obra psicológica, muitas vezes ela trata Deus, o nosso Criador, como a verdade. Então, o Cristo projetava a verdade, ou seja, projetava o Criador. Se Deus é amor, Jesus projetava o amor do nosso Pai, do nosso Criador. E não esmagava com sua natural superioridade. Nós poderíamos, porventura, pensar que Jesus, por ser tão grandioso, diminuía aquelas pessoas que com ele estavam. E que as pessoas que o seguiam tinham assim uma visão fanática ou uma fé cega, né, daquele Messias que ia fazendo milagres por onde passava. No entanto, muito pelo contrário, Jesus fazia com que as personalidades, as individualidades permaneciam mais independentes. Joana, inclusive, ela trata sempre do conceito de individuação. O que é individuação? É quando o indivíduo se torna inteiro na sua luz e na sua sombra, e ele passa a se conectar cada vez mais ao Criador, a Deus. Então, Jesus vem nos ensinar esse processo de individuação. E Joana continua: ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um. Nesse pedaço, nós nos lembramos de Paulo, que apesar daquele temperamento difícil, foi o maior divulgador do Evangelho nos territórios fora da Palestina, canalizando-os para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilo e plenitude. Ou seja, o mestre nos ensinava o caminho. No entanto, a Joana frisa a questão do esforço. Não é sem esforço que o discípulo frui júbilo, alegria e plenitude, inteireza. Nesse pedaço, nós nos lembramos também de Maria de Magdala, porque Maria foi um dos grandes exemplos do Evangelho de canalização do amor, onde no final da vida ela teve esse júbilo e essa plenitude, né? Então ela saiu daquele ambiente de luxo, de luxúria, e a partir do momento onde ela conheceu o mestre, o mestre tirou dela o melhor do amor para que ela pudesse doar esse amor àqueles leprosos que estavam no vale, e ela passou a se doar a partir de então, né? Se tornando aí um dos grandes exemplos de mudança dentro do Evangelho. O grupo de estudo, o NEP, Núcleo de Estudo do Evangelho, Paulo de Tarso, eles têm também considerações interessantes sobre a questão da posição do indivíduo com relação ao Evangelho. Numa primeira posição estaria aquele indivíduo que é indiferente e os adversários do Evangelho. Então, aquele indiferente, ele vive a vida material, ele não se interessa pelo Evangelho de Jesus e ele não quer mudar a vida dele. E, junto com ele, estariam os adversários, aqueles que estudam o Evangelho de Jesus para poder refutar o que ali está. Numa segunda posição, estaria a multidão, ou seja, aquela multidão de aflitos, de doentes, de desesperados, que seguem a Jesus, querendo fazer de Jesus o seu servidor. Ou seja, eles querem sempre ter algum benefício, receber do Mestre o benefício do seu amor, o benefício da sua saúde. Então, esse arquétipo da multidão, ele é muito interessante, né? Porque o ser que está nesse arquétipo, ele procura Jesus naquele momento de dificuldade, naquele momento
em que ele está em crise, né? Roga a Jesus os seus préstimos, muitas vezes não conforme deve ser, mas conforme ele quer, né? E após passar desse período de crise, ele volta a viver conforme os seus próprios padrões, os seus próprios desejos, né? A vida materialista da sociedade. Um terceiro patamar, vamos dizer assim, estaria o discípulo. O discípulo, ele já tem uma visão um pouco mais ampliada das suas potencialidades e dos seus defeitos. E ele se submete ao jugo do mestre. Então, o discípulo é aquele que aceita a disciplina de Jesus. E ele procura cada vez mais o evangelho para que possa aprender cada vez mais e incorporar dentro do seu próprio coração aquela disciplina. Aquela disciplina é o que vai libertá-lo das paixões. Então, nesse terceiro patamar, seria o discípulo. E conforme o discípulo se submete à disciplina e vai se aproximando do mestre, chegaríamos aí no quarto patamar, que seria o patamar do apóstolo. O que é o apóstolo? É o emissário, é o enviado. Então, o apóstolo ele já pode falar, né, muito próximo do que o mestre fala e pode agir até com a autoridade do mestre. Então, seria o último patamar aí de aproximação com o mestre. Seria aquele último estágio aonde Paulo de Tarso chegou, né? Continuando, Emmanuel, ele tem uma mensagem muito interessante nesse evangelho que trata das cartas de Paulo. Então, Emmanuel diz assim para nós: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Então, Emmanuel está nos dizendo sobre a fidelidade de Jesus ao submeter-se às leis do Pai de Deus. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. E ao final dessa mensagem, não vou lê-la na íntegra, ele diz assim para nós: reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para entender os desígnios do Eterno Pai, sem a necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. É uma mensagem muito bonita de Emmanuel e eu trouxe justamente para ilustrar a fidelidade de Jesus à sua missão. Chico sempre nos falava que a disciplina não são as grades, mas a chave da porta. E Joana nos traz aqui o conceito de honra, segundo os padrões do mestre. Honra é a coragem de eleger o melhor. Ou seja, honra é a coragem de fazer o que Deus quer para nós, de obedecer às leis de Deus, segundo a nossa própria vida. E ela nos traz um exemplo muito interessante que se repete nos 3 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. Nesse exemplo que Joana nos traz,
é um exemplo normalmente muito comentado aí nas casas espíritas, né? Que trata da família espiritual de Jesus. Então, nessa passagem, o mestre passou o sábado sofrendo várias perseguições, provocações pelos fariseus, começando pelas espigas arrancadas no sábado, seguindo por algumas curas, né, como o homem com as mãos atrofiadas, o endemoniado cego e surdo, e Jesus aproveita todas essas provocações para ensinar. E aí, no final do dia, cercado pela turba, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: Eis que a tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão sobre os seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, Jesus trata aí da sua família espiritual, né? Normalmente nós vemos sob esse enfoque que todo aquele que faz a vontade de Deus passa a ser da família espiritual do Mestre. E Joana traz um novo enfoque para a mesma passagem. E ela diz que a sua família biológica reclamava a presença de Jesus, porque naquela época era muito comum o sábado, normalmente ele era reservado para os judeus ficarem com suas famílias e era um dia reservado também para as orações, né? Para fazer uma revisão do que se passou da semana e programar a semana seguinte. E aí o mestre, neste momento, ele faz uma escolha. Então, entre atender a sua família biológica e atender aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles seguidores que necessitavam da sua palavra, ele não teve dúvida, não houve dubiedade. Então, ele escolheu o melhor, elegeu o melhor. Ou seja, o mestre tinha todos os momentos em mente a sua missão, a sua fidelidade a Deus e a sua missão de esclarecer os homens, né? Joana, nas suas palavras, inclusive diz que a família estava numa posição de presunção e medo, presunçosos e amedrontados, né? Então, conforme Emmanuel também nos diz na sua mensagem, a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. E Joana continua: o homem e a mulher dos tempos modernos permanecem com carências e inseguranças que lhes perturbam as estruturas emocionais. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma mensagem muito bonita que se chama Onde Estão? E ele comenta que Jesus, há 2000 anos, dirigia-se à multidão aflita e desalentada, convidando a todos: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E ainda continua: compacta a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que Jesus espera, naturalmente, que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Então, Emmanuel traz para nós essa linda mensagem, né? E justamente essa questão que Joana comenta nesse primeiro parágrafo. Então, os homens modernos permanecem com suas carências e inseguranças porque não aceitam a posição de discípulos
querem continuar na posição de multidão, sempre rogando que Jesus os atenda conforme a sua própria vontade e não aceitando o jugo do Evangelho, as disciplinas do Evangelho. Emmanuel também sempre ensina, numa das suas mensagens, que o local onde nós colocamos a preposição mais nos diz muito sobre a nossa posição diante do Evangelho. Então, se nós dizemos assim, as mensagens de Jesus são muito bonitas, mas eu ainda não consigo. Então, nós colocamos o nosso ego, o nosso eu, na frente de Jesus. No entanto, se nós nos colocamos numa posição de humildade, nós dizemos, eu ainda sou muito fraco, sou ainda muito imperfeito, mas Jesus vai me dar forças. Então, nós colocamos Jesus em primeiro lugar. E Joana continua, para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Então, aí a Joana coloca para nós a necessidade da luz do conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento acadêmico, onde nós devemos decorar o que está nos livros, mas sim o conhecimento sentido e vivido, conforme Jesus nos ensina. E a coragem para nos entregarmos com decisão aos objetivos que perseguimos. Então, essa decisão de pautarmos a nossa própria vida nos padrões do Evangelho é o objetivo que nós devemos perseguir. É a honra de escolhermos o melhor. E para finalizar, Joana coloca para nós assim: a honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva, para que sigas plenamente. Então, a honra de ser um discípulo de Jesus deve ser um objetivo grande da nossa vida. Deve nos orientar nos fundamentos, para que nós possamos nos libertar das nossas próprias paixões. E ela continua: após isso, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará em ti na honra de seguir em padrões de respeito a tudo e a todos, porém, de liberdade total sob a liderança de Jesus. Então, nós continuamos com a liberdade de, ao mesmo tempo, respeitando tudo e todos que nos cercam, agirmos verdadeiramente como cristãos. Então, aonde a maioria ainda não consegue perdoar, nós já temos um grande esforço para perdoar. Aonde a grande maioria ainda continua numa posição de egoísmo, de egocentrismo, nós já temos uma postura de sairmos de nós mesmos para atender aquela multidão de onde nós mesmos saímos, passando assim a posição de discípulo de Jesus. É a honra de escolhermos o melhor. Então, eu me despeço aqui, agradecendo a atenção de todos. Um abraço e até o próximo estudo.